Amém. Bom, nós estamos numa série que se chama O Resgate da Redenção, né? Para lembrar aqui com vocês. O Pedro começou ministrando a respeito desse tema no geral, o resgate da redenção, falando a respeito da redenção que nós temos em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus. E depois a segunda ministração foi a respeito do resgate das amizades. Quem aí estava? Resgate, né, das amizades, assim, como a gente viver uma amizade onde Cristo está no meio, né? Onde a gente glorifica o Senhor através dos nossos relacionamentos de amizade. Foi muito legal, muito precioso. É engraçado que são temas que a gente poderia ficar muitas semanas explorando cada um deles, né? E esse que a gente vai falar hoje não é diferente. A gente poderia falar muitas coisas sobre o tema de hoje, que é a redenção do... Nossa, ninguém está acompanhando o Instagram? Do tempo, a redenção do tempo. Né? Confesso que é um tema que me pegou, aprendi muito estudando mais a fundo sobre ele. Posso até indicar, né, algumas coisas para quem quiser ler mais sobre isso, estudar sobre isso, apesar de eu achar que todos nós precisamos, né? Mas foi muito precioso para mim. E nessa noite eu espero compartilhar com vocês tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e tem ministrado. Amém? Amém. Então, a primeira palavra que foi ministrada teve como base Efésios, né? O livro de Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 10. Onde foi falado, então, a respeito desse resgate da redenção. Então, eu quero só te lembrar que nós fomos redimidos por Cristo Jesus. Amém? Ele nos comprou, Ele se entregou para nos salvar. Eu estou tentando organizar essas 1000 coisas que eu trouxe aqui em cima. É um pouco difícil, peraí. Ele se entregou para nos salvar. Então, antes, nós estávamos perdidos, né? Nós estávamos condenados, nós estávamos vivendo em trevas, e Jesus, com o sacrifício dele, ele vem e nos resgata desse lugar de trevas e nos transporta para o seu reino de luz. Amém? Isso é a redenção que nós temos em Cristo Jesus. Então, significa que essa redenção nos tirou das trevas e nos colocou num lugar de luz, no reino de Deus. E isso deve afetar todas as áreas da nossa vida, porque Ele nos tirou completamente daquele lugar. Amém? Nós fomos completamente redimidos e salvos por Cristo Jesus. Então, qual que é todo o propósito atrás dessa série Resgate da Redenção e a redenção, né, da nossa vida por inteiro? É justamente isso. É nós lembrarmos que a redenção de Cristo Jesus não é só para que a gente venha na igreja. Não é só para que a gente diga, eu sou crente. Mas a redenção é muito mais profunda do que isso. A redenção que nós encontramos em Jesus, ela deve transformar e tocar todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. E é por isso que nós escolhemos alguns temas específicos aqui para conversar com vocês. Então, foi a redenção no geral, foi as amizades. Hoje nós vamos falar sobre o tempo, né? Depois nós vamos ter um culto para falar sobre a redenção do trabalho. Nós vamos ter também um culto para falar sobre a redenção dos relacionamentos amorosos, tá? Então, a gente poderia falar de muitas áreas. E hoje nós vamos, então, falar a respeito da redenção de Cristo, que deve afetar o nosso tempo, o nosso dia, amém? Os nossos anos, os nossos minutos, os nossos segundos, toda a nossa vida, amém? De forma geral, a gente para pensar, né, em Jesus vindo à Terra, invadindo a Terra e trazendo tudo aquilo que nós cremos, né, a história de redenção da Bíblia, tudo aquilo que nós temos falado tanto desde o ano passado. A história da redenção, de modo geral, é o quê? É Jesus invadindo a história da humanidade, vindo à Terra e se entregando por nós. Né? E a Bíblia garante que todo aquele que nele cresce teria o quê? Um novo sentido, um propósito e uma esperança. Não é? Resumindo, de forma bem resumida, a redenção, de forma geral, é isso. É Jesus invadindo a história da humanidade, invadindo o mundo, marcou a história antes e depois de Cristo. E todo aquele que crê nessa verdade vai ter um novo sentido, um novo propósito e uma esperança. Então, a gente fala do nosso passado, que é redimido, a gente fala do nosso presente, a gente fala de uma esperança de futuro, que é a eternidade. E hoje eu quero focar nessa redenção de forma individual, que é o quê?
é quando Jesus invadiu a minha história, quando Jesus invadiu a sua história. Ele marcou a sua história no dia que você se encontrou com Ele. E Ele te trouxe um novo sentido, um novo propósito e uma nova esperança para o amanhã. Amém? Então, se você está aqui, eu creio em nome de Jesus que você crê nessa verdade. Eu creio que você recebe essa verdade, que você vive a verdade do Evangelho, que você deseja cada dia mais caminhar em direção a isso. Então, nós vamos falar sobre o nosso tempo. Jesus invadindo o meu tempo. Jesus invadindo o seu tempo. Jesus invadindo os meus dias. Jesus invadindo os seus dias. E quando eu falo invadindo, eu não quero dizer de forma, agressiva, mas é aquele marco que divide a história. É aquele marco que transforma completamente a história. Agora que eu te vi aqui. Tudo bom? Bom te ver de novo. Amém. É verdade ou não é que, quando a gente fala sobre tempo, a gente passa muito tempo, talvez meses, às vezes até anos, ou no final do ano a gente tende a fazer essa reflexão, mas a gente tem uma tendência a entrar no automático e viver a nossa vida sem refletir muito sobre como temos gasto o nosso tempo. Não é verdade? A gente não fica refletindo nisso toda hora, a gente simplesmente engata lá o automático e a gente vai vivendo, vai fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Talvez o momento que a gente para refletir seja num velório, quando a gente está de cara com a morte, né? E aí você está no velório de alguém conhecido, de um amigo, de um familiar, e aí tem aquele momento onde todo mundo se reúne e a gente fala, caramba, a nossa vida é um sopro. O que eu estou fazendo da minha vida? Mas, na verdade, que a gente não faz isso o tempo inteiro? A nossa tendência é se esquecer de fazer essa reflexão. É simplesmente entrar numa vida automática. Numa vida automática. E nós vamos vivendo. Mas hoje, junto com você, eu quero te levar a refletir sobre como você tem gasto o seu tempo. Como você tem gasto o seu tempo. Amém? A gente não precisa estar diante de uma situação tão triste como a morte de alguém para refletir sobre isso. Porque nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos guia em toda a verdade. Que é aquele que ilumina o nosso entendimento, que ilumina o nosso coração para que a gente possa viver de fato o verdadeiro Evangelho. Evangelho que afeta todas as áreas da nossa vida. Amém? E hoje a minha oração é para que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento a respeito do nosso tempo. Vamos orar agora? Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, Pai, eu oro para que Teu Espírito Santo nos guie nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, ao ser ministrada, possa penetrar cada coração aqui. Possa trazer clareza e revelação, Senhor, a respeito do tempo que o Senhor nos deu, Pai. A respeito da vida que nós temos, Senhor Jesus. Pai, que não seja uma reflexão que traga peso, mas que seja um tempo de sondarmos o nosso coração, os nossos dias, Senhor, e deixarmos, permitirmos e clamarmos para que a Tua presença invada novamente os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero ler com vocês algumas reflexões que estão na Bíblia, de alguns homens, de Deus, que nos fazem pensar a respeito do nosso tempo nessa terra. A primeira delas está lá em Salmo 39, versículos 4 e 5, onde Davi diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, Senhor, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então aqui Davi ele diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então Davi estava pedindo: Senhor, por favor, me faça ser consciente a respeito como minha vida é breve. Me faça ser consciente. Até ele estava pedindo assim: eu quero saber quando eu vou morrer. Porque dessa forma eu vou entender como a minha vida é frágil, breve, e eu vou gastar ela da forma correta. Você já pensou se nós soubéssemos o dia da nossa morte?
Seria um pouco trabalhar a ansiedade, né, pessoal? Ia ser bem ruim. Para alguns aqui ia dar um treco. Seria muito ruim. A gente não suportaria, por isso que a gente não sabe, né? Porém, tem um lado bom. Você gastaria os seus dias da mesma forma do que a gente gasta sem saber? Vamos ser bem prático aqui, fazer um exercício. Se você soubesse que você tem tanto tempo, tem pessoas que passam por isso, né? Recebem um diagnóstico e falam, você tem tanto tempo de vida. O sentido, o propósito de vida dessas pessoas, nitidamente, é muito transformado, não é? Você já deve ter visto algum testemunho assim, uma história de alguém assim. Fato é, eu contando isso agora, eu me lembrei de uma moça que me marcou demais a história dela. Não sei quantos acompanhavam, a Arielle Pedrosa. Ninguém? Ninguém acompanhava? Ela era cristã, pensa numa mulher crente, de Deus. E ela descobriu um câncer já avançado. Ela era talvez 2 anos mais velha que eu e tinha 4 filhinhos. Um pouquinho mais velha que os meus. Então, a história dela me pegou muito, porque eu acompanhei o processo dela, né? De tratamento, e foi relativamente rápido. E ela marcou, você pode até olhar no Instagram depois dela, Arielle Pedrosa. Pedrosa, acho que é isso. A forma que ela lidou com aquilo, até postando nas redes sociais, como edificou tanta gente. Porque ela já era uma mulher de Deus, mas aquilo trouxe ainda mais um senso de propósito enquanto ela existia. Né? Ela faleceu, acho que faz 1 ou 2 anos. Enfim, quando eu falava com vocês, eu lembrei dela. Mas fato é que se a gente soubesse o dia da nossa morte... Está alto para vocês? Não? Se a gente soubesse, nós gastaríamos, muito provavelmente, de uma forma diferente o nosso tempo. Davi também falou no Salmo 144, assim, o ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Nós também vemos uma reflexão desse tipo em Tiago 4,14, onde Tiago fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A nossa vida é como uma neblina, que aparece e logo se dissipa. Tiago estava falando isso aqui na sua carta, lembrando o povo de que eles não deveriam ser tão confiantes nos planos que eles faziam, porque simplesmente eles não sabiam o dia de amanhã. E muitas vezes nós temos essa tendência, né? A olhar somente para aquilo que é terreno, planejar a nossa vida, como se estivéssemos no controle do tempo. Moisés também ora em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Mesma perspectiva que nós vemos em Davi. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio durante essa vida. E eu não estou falando essas passagens para trazer nenhum medo em vocês, mas é para que a gente pense como esses homens pararam para refletir a respeito do tempo, de como eles gastaram suas vidas. Amém? E é isso que o Senhor deseja fazer em nós nessa noite. E nessa noite eu quero focar numa passagem que também é uma reflexão sobre a nossa forma de viver, feita por Paulo. E está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 18. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir em Efésios 5, capítulo 5, versículos 15 a 18. Está aí para vocês também. Diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em algumas traduções diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, Paulo faz alguns alertas ao povo aqui, a respeito da forma que um cristão deveria viver, né? Ele fala, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Procurem compreender qual a vontade do Senhor. E termina dizendo, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
dentro desses poucos versículos, eu quero conversar com vocês a respeito da nossa forma de viver nessa terra, a respeito da forma que temos gastado os nossos dias. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Primeira coisa que a gente aprende com esse alerta do apóstolo Paulo para a igreja ali em Éfeso é: não viva como insensato. Agora, como que um insensato vive? Para a gente poder fazer uma reflexão e entender se eu estou sendo insensato, ou em outras traduções a gente pode falar tolo, eu preciso saber como que um tolo vive. Porque se eu não sei como um tolo vive, vai que eu estou sendo tolo e nem sei disso, né? Certo? Então a gente vai ser muito simples ao entender como é viver como um tolo. Porque a gente acha que tolo é uma pessoa estúpida, né? Uma pessoa tonta, sei lá, o que você acha que é um tolo aí? O que vem na sua cabeça? Só que estudando essa palavra e o sentido bíblico, aquilo que o Paulo estava querendo dizer, vai muito além disso. E isso sim pode confrontar a nossa forma de viver. Então, de forma muito simples, tolo significa um sujeito insensato, como diz outras traduções, sem coerência. A definição bíblica ainda acrescenta que é alguém que despreza a palavra de Deus. Alguém que despreza a palavra de Deus. E ainda mais, alguém que diz no seu coração: não há Deus. Não há Deus. Agora, você pode me ouvir falando isso e falar assim: poxa, mas ninguém aqui dentro fala em seu coração: não há Deus. Ninguém aqui dentro, né, tem essa convicção de que não existe um Deus, senão você nem estaria aqui, né? Porém, o que eu quero te levar a pensar nessa noite é que muitas vezes isso não é algo que nós percebemos no nosso coração, porém a nossa forma de viver demonstra isso. A nossa forma de lidar com os nossos dias, com os nossos planos, com tudo aquilo que nós fazemos e a forma que nós lidamos com o dia a dia pode sim estar declarando: não a Deus. Não a Deus. Como assim? Eu quero ser um pouco mais prática com vocês. Viver os nossos dias como se Deus não existisse é o quê? São para aqueles que não conhecem ao Senhor, certo? Nós que conhecemos ao Senhor não deveríamos viver os nossos dias como se Deus não existisse. Mas fato é que muitos cristãos estão vivendo no modo automático como se Deus não estivesse ali. Verdade ou não? Muitos cristãos estão vivendo as suas vidas se esquecendo de que existe um Deus que é onipresente. De que existe um Deus que nos salvou e existe um Deus que deseja fazer parte da nossa vida. E quando eu estudava sobre isso, eu falei: nossa, como isso é forte. Como isso é forte, alguém que se diz cristão caminhar como um tolo. Porque o tolo é aquele que despreza a verdade sobre Deus, despreza a sua palavra e despreza, né, de que existe um Deus. Vive como se não precisasse de um Redentor, como se não precisasse do Senhor no seu dia a dia. E eu me lembrei de Salmo 139, eu quero abrir com vocês. Salmo 139 é um salmo tão lindo e o Senhor tem falado comigo sobre esse salmo já faz algum tempo. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, a palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas
e a luz são a mesma coisa. Ele diz, tu me formaste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. E ele continua. Gente, esse é um salmo que fala a respeito da presença do Senhor sobre as nossas vidas. E sabe o que o Senhor tem ministrado tanto ao meu coração? É que muitas vezes nós passamos as nossas 24 horas sem reconhecer que Deus está conosco. Nós passamos as nossas 24 horas sem perceber a presença de Jesus nas nossas vidas. Nós passamos não só 24 horas, mas nós passamos a semana, nós passamos meses ou até um ano todo, uma vida, sem reconhecer que a presença de Jesus nos cerca por todos os lados. Isso é viver como um todo. É alguém que vive como se Deus não estivesse ali. Alguém que vive sem reconhecer, sem honrar e sem desfrutar da presença do Senhor. Quantos aqui creem que precisam crescer em sensibilidade à presença do Senhor? Eu preciso. Eu tenho orado sobre isso. Senhor, aumenta a minha sensibilidade. Eu quero te perceber na minha casa. Eu quero te perceber quando eu estou cuidando dos meus filhos. Quando eu estou fazendo almoço. Eu quero te perceber quando eu estou correndo que nem doida, achando que nada vai dar certo. Eu quero te perceber nos detalhes. Não só quando eu estou num culto. Não só quando eu estou vindo para a igreja ou indo para a cela. Eu quero te perceber na minha vida. Mas muitos de nós vivem como se os nossos dias como se Deus não existisse. Outra característica de um tolo, segundo a Bíblia, aquilo que nós estamos estudando, que é alguém que despreza a palavra e que diz que não a Deus, é viver longe da orientação do Espírito Santo. Quando nós engatamos de novo o automático e nós começamos a tomar as nossas decisões sem buscar o auxílio do nosso amigo Espírito Santo. Quando nós decidimos a respeito de um emprego, a respeito de uma mudança, a respeito de qualquer decisão da nossa vida. E a gente não pensa em buscar a orientação do Espírito Santo para tomar as nossas decisões. Sejam pequenas decisões, sejam grandes decisões. Alguém que vive sem permitir que o Evangelho toque a sua rotina e as suas prioridades. Se o Evangelho tocou as nossas vidas, a nossa rotina precisa mudar. As nossas prioridades precisam mudar. Aquilo que uma vez não era importante para nós, mas para o Senhor precisa estar na nossa agenda. Um tolo é aquele que vive sem permitir que o Evangelho toque a sua rotina, as suas prioridades. É viver nos colocando na posição de Senhor dos nossos dias. Como se a gente estivesse no controle, no comando de cada minuto, de tudo aquilo que a gente tem para fazer, das nossas tarefas, da nossa semana, e a gente está controlando. Nós nos colocamos nesse lugar de sermos Senhor das nossas vidas. Outra característica de um tolo seria viver como se nós fôssemos o centro da vida. Fato é que quando nós não reconhecemos que há um Deus, nós achamos que a vida é sobre nós. Não é o Senhor que está no centro, não é o Senhor que governa, mas é o nosso próprio eu que governa. A gente volta para uma vida de egoísmo, buscando só os nossos prazeres, buscando só os nossos planos, buscando aquilo que nós desejamos. Verdade ou não? É assim que um tolo vive. Ele ignora que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Um Deus que está no governo. Um Deus que quer nos direcionar em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que planejamos. Um Deus que quer participar conosco do nosso tempo, nessa vida. Mas se nós não aceitamos isso ou nos esquecemos, então nós se tornamos o centro. E eu me lembrei de uma parábola, que é a parábola do rico e insensato, em Lucas 12, do 13 ao 21, que é a história de um homem que produziu muito
e os seus celeiros estavam cheios e ele não tinha o que fazer com tudo aquilo. Ele falou, meu Deus, olha que grande bênção, tudo que eu conquistei. Estou falando de forma muito resumida para vocês. E ele diz, o que eu vou fazer? Eu vou guardar, vou ampliar os meus celeiros, vou guardar tudo e eu vou descansar, né? Eu vou relaxar. Eu vou simplesmente olhar para tudo aquilo que eu conquistei e olha só que bênção. E aí no dia seguinte, né, naquela noite mesmo, esse homem morre. E essa parábola nos ensina a respeito de um homem que a Bíblia descreve ele como insensato. Ele foi um homem insensato, que ele achou que ele governava o seu tempo, ele achou que ele estava no controle da sua vida. Ele estava buscando os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos, né? Ele só pensou no seu estômago de forma bem natural. Ele pensou naquilo que ia satisfazer ali momentaneamente e se esqueceu que existia uma eternidade. A parábola desse rico insensato nos confronta porque tantas vezes nós podemos cair nessa armadilha de achar que estamos no controle, de nos esquecermos que essa vida não é a única que existe. E essa é outra característica de um tolo. É alguém que esquece que essa vida aqui na Terra, o nosso tempo aqui, não é o único que existe. Se você crê em Jesus, você crê na eternidade. Se você crê em Jesus, você crê que um dia estaremos com Cristo na eternidade. Amém? Mas quem não crê, quem acha que essa vida é a única que existe, obviamente vai focar só nas coisas dessa vida. Vai focar naquilo que é terreno e vai se esquecer das coisas que são eternas. Então percebe, de forma muito prática, nós pontuamos várias características que se enquadram na vida de um tolo. Na vida de um tolo. Viver como se Deus não existisse, longe da orientação do Espírito Santo. Não permitir que o Evangelho toque a nossa rotina. Viver nos colocando na posição de Senhor das nossas vidas. Viver sendo o centro da nossa vida, uma vida egoísta. E viver como se essa vida fosse a única que existisse. Agora, o mais interessante é que, se a gente parar para pensar, né, essa parábola do rico insensato fala a respeito de uma pessoa com muitas posses. Né, com muitas posses. E a gente, às vezes, pensa, né, aquilo que mais vale nessa vida. Eu quero conquistar, eu quero ter um bom trabalho, eu quero ter um bom emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. Está tudo bem com isso, tá? Se estiver no lugar certo no seu coração, se você estiver honrando o Senhor com a sua vida, com o seu trabalho, com as suas finanças, está tudo bem. Eu não estou condenando nada disso. Mas não é o que mais importa. Obviamente, todos aqui sabem que não há dinheiro, não é real, não é dólar, não é ouro, não é prata. Essa não é a moeda de mais valor da nossa vida, né? A moeda de mais valor da nossa vida é o nosso tempo. É o nosso tempo. Porque se um homem muito rico estiver doente e à beira da morte, com certeza ele daria tudo que ele tem para ter um pouco mais de tempo. Não é verdade? Se ele tivesse muitas posses, ele daria tudo. Eu não quero isso. Para ter um pouco mais de tempo. E eu escutei algo do Douglas Gonçalves a respeito desse tema. Eles falam muito sobre isso, tanto o Douglas quanto a Carol Bazo. São pessoas que falam bastante coisas práticas a respeito da gestão de tempo, né? E ele falou algo que me chamou muita atenção. E eu quero compartilhar com vocês, porque eu creio que isso o Espírito Santo vai te lembrar durante a sua semana. Todo ser humano recebe na sua conta, todos os dias, 24 horas. Se tem uma coisa que nos iguala, mas minha vida é assim, minha vida é assada, não é porque fulano pode, porque fulano... Se tem uma coisa que nos iguala, é o tempo que cada um tem. Todos os dias, eu e você recebemos um depósito de 24 horas na nossa conta. Não é verdade? O Senhor nos dá 24 horas. E a minha pergunta para você é, como você tem gasto essas 24 horas? Faz aí uma reflexão sobre os seus dias. Uma semana
normal para você? Como você tem gasto as horas que o Senhor tem te dado? Será que a sua rotina mudou depois de conhecer a Jesus? Será que as suas prioridades mudaram depois de conhecer Jesus? Será que os seus sonhos, os seus planos mudaram depois de conhecer Jesus? Será que a forma de organizar a sua agenda mudou? Fato é que o Senhor não deseja só invadir a nossa história para a gente dizer que somos convertidos, para a gente dizer que hoje nós cremos em Jesus. O Senhor deseja invadir a nossa história para caminhar conosco até que Ele venha. Até que Ele venha. É aquilo que nós estamos declarando. O Senhor deseja caminhar conosco todos os dias. E eu quero orar com vocês nessa noite. Das coisas que Deus mais tem falado comigo e que eu sinto que nós precisamos orar para que o nosso coração seja despertado é: Senhor, aumenta a nossa consciência da Tua presença. Nós não queremos viver como tolos, que não reconhecem que existe um Deus, porque existe um Deus. Aceitando as pessoas ou não, existe um Deus. Nós queremos ser aqueles que reconhecem a Sua presença e que vivem de forma sábia aos Seus olhos. Amém? Então, o primeiro alerta que Paulo nos deixa é: não viva como um tolo. Não viva como se Deus não existisse. Não viva como um tolo. Não viva desprezando a palavra do Senhor. Mas perceba a presença do Senhor na sua vida. Assim como esses grandes homens e mulheres oravam e clamavam: Senhor, me dá consciência da Tua presença, me dá consciência de como minha vida é breve. Eu não quero gastar os meus dias sem ter consciência da Tua presença. Será que a gente pode orar por isso agora? Você pode colocar a mão sobre a sua cabeça e falar: Senhor, diga nas suas palavras, aumenta a minha consciência da Tua presença. Eu quero Te perceber nos meus dias. Eu quero perceber a Tua presença, Senhor, nas pequenas coisas da vida. Eu quero reconhecer que Tu estás comigo. Eu quero pedir o Teu auxílio, Espírito Santo, para tudo que eu fizer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não queremos caminhar como tolos, desprezando a Tua presença. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos. Amém. Continuando o texto, ele diz o quê? Mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vivam como sábios, aproveitando cada oportunidade. Em algumas traduções você vai ver remindo o tempo, porque os dias são maus. E a gente falou então o que é ser um tolo, ficou claro para vocês? Nunca mais vão esquecer o que é ser um tolo. Agora a gente vai falar sobre o que é ser um sábio. O que a palavra nos ensina a respeito da sabedoria. Que sabedoria é essa que nós precisamos buscar para que a gente possa aproveitar o nosso tempo? A Bíblia, se você olhar para Provérbios, Eclesiastes, vai ter muitos e muitos versículos a respeito da sabedoria, não é verdade? Eu amo Provérbios, é tão prático, é tão certeiro, é tão maravilhoso, né? E a palavra de Deus é assim, é rica e ela é detalhista. Então, se você quer crescer em sabedoria, leia e releia e coma Provérbios, que vai ser grande bênção para a sua vida. Mas, a gente precisa entender que a sabedoria divina é diferente da sabedoria humana. Então, quando a Bíblia fala a respeito de ser sábio, não está dizendo assim, talvez você é uma pessoa bem pé no chão, bem equilibrada, bem sensata, mas não tem nada a ver com isso. Porque a gente está falando sobre uma sabedoria divina, que ela é simplesmente impossível para o ser humano, de forma natural, sem o auxílio do Espírito Santo, ter. Amém? Nós só recebemos quando o Senhor imprime aquilo no nosso coração. É a sabedoria do Senhor. Do Senhor. Então, eu vou fazer um paralelo bem rapidamente aqui a respeito da sabedoria divina e da sabedoria humana. A sabedoria divina vem de Deus e honra a Deus. Amém? Enquanto a sabedoria humana, ela vem do homem e ela tem a intenção do quê? De agradar a si mesmo.
enquanto a que vem de Deus é para honrar o Senhor, a sabedoria do homem pensa em si. Certo? Outro aspecto que nós vemos é que a sabedoria divina começa com o quê? Você conhece essa passagem? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lá em Salmo 111 diz isso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Enquanto a sabedoria humana, ela começa com boas intenções de um coração corrompido. Então, a sabedoria divina, ela começa o quê? Com um temor profundo a Deus. E é desse temor que vem a sabedoria, que a sabedoria é derramada sobre os nossos corações. Agora, a humana, ela começa o quê? Com uma simples boa intenção de um coração caído. Então, não confie na sua sabedoria. Não confie nas suas boas intenções. Nós precisamos buscar a sabedoria que vem do Senhor, amém? Em Coríntios 3, 19, 20, diz assim: porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. A sabedoria humana diante de Deus ainda é tolice, ainda é futilidade. A sabedoria divina, ela busca os valores bíblicos. Amém? Busca os valores bíblicos, enquanto a humana busca os valores terrenos. A sabedoria divina aponta para as coisas espirituais, enquanto a sabedoria humana aponta para as coisas naturais. E por fim, a sabedoria divina, ela nos prepara para a eternidade. Ela gera essa esperança em nós para a eternidade, enquanto a humana não consegue pensar na eternidade, porque pensa no agora apenas. Então, com tudo isso, o que eu quero te dizer? Não confie na sua sabedoria, mas busque a sabedoria que vem do Senhor. Nós precisamos ser sábios segundo a palavra de Deus. Nós precisamos da sabedoria que vem do Espírito Santo. Portanto, é impossível nós vivermos nessa vida desprezando a presença do Senhor e achando que estamos andando em sabedoria. Porque a sabedoria vem do Espírito Santo. A sabedoria vem do Senhor revelando o seu coração para nós. A sabedoria vem a partir de um relacionamento de intimidade com esse Deus. Amém? Então nós precisamos buscar isso com todo o nosso coração. A Bíblia fala, lá em Provérbios 16, é bem melhor adquirir sabedoria do que ouro, é bem melhor escolher entendimento do que prata. Nada mais se compara, não tem nenhuma outra coisa que vale mais a pena gastar a nossa vida buscando, senão a sabedoria que vem do Senhor, amém? Quantos aqui precisam crescer em sabedoria? Amém, que o Senhor nos encontre como filhos sábios, amém, que reconhecem que existe um Deus que governa as nossas vidas, e nós caminhamos nessa terra, debaixo da sabedoria do Espírito Santo, amém? A boa notícia é o quê? O que Tiago diz no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar. Peça a Deus. Que seja um tópico de oração seu. Senhor, me dê sabedoria. Sabe que muitas vezes a gente gasta nossa vida de oração pedindo. E pedindo, e pedindo, Senhor, mas eu queria isso, Jesus, o Senhor conhece os meus desejos, Senhor, e a gente esquece de orar pelo nosso homem interior, a gente deixa de lado aquilo que é mais importante, é algo que é tão precioso para você crescer na sua vida de oração, sabe o que é? Ore a palavra, a Bíblia diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, Senhor, assim como a sua palavra diz, eu preciso da sua sabedoria. Eu preciso da sua sabedoria para organizar o meu dia. Eu preciso da sua sabedoria para organizar o meu tempo. Eu não consigo sozinha. Talvez você é uma pessoa extremamente desorganizada. Não vou pedir para levantar a mão para não te expor. Às vezes você é mais organizado. Mas independente, todos nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo para organizar a nossa vida. Não é verdade? Eu quero te desafiar, ore por isso. Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso ser mais sábio. Eu preciso da sua sabedoria. Eu não quero confiar no meu próprio entendimento. Eu não quero achar que eu já sei tudo. Se você está na igreja há tanto tempo, às vezes você acha que você já sabe muitas coisas. Mas nós nunca podemos nos apoiar naquilo que nós já temos.
sempre existe uma nova porção do Espírito Santo para os nossos corações. Sempre existe um lugar mais profundo de dependência, de reconhecimento da presença do Senhor. Sempre existe um lugar de maior entrega, de maior profundidade no Senhor para nós. Que a gente possa começar a orar mais por sabedoria, amém? Que a sabedoria divina possa repousar sobre o seu coração. Que a sabedoria do Senhor possa dirigir as suas escolhas todos os dias. E ele continua falando que, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Então, não sejam tolos, mas busquem viver como sábios, remindo o tempo ou aproveitando o tempo, porque os dias são maus. O que significa remir o tempo? Remir o tempo é resgatar o tempo. Se você olhar o que significa essa palavra, é resgate. Então, é mais ou menos assim o que Paulo está dizendo. Quando o pecado entrou na humanidade, tudo virou um caos. Verdade ou não? Tudo virou um caos. E agora, ele está falando, nós precisamos remir o tempo, nós precisamos resgatar o tempo que foi perdido com a entrada do pecado, com o caos que se instalou sobre a terra. E nós precisamos, então, viver de forma intencional para que esse tempo seja resgatado e vivido de forma a glorificar o Senhor. Então, quando Paulo fala sobre isso, está falando, aproveite o tempo. Você precisa resgatar o tempo que caiu lá atrás com a entrada do pecado, com a destruição do plano original de Deus. E você precisa viver não no caos desse mundo, não deixando o caos te levar, não deixando as coisas deste mundo te levar, mas você e eu precisamos viver resgatando aquilo que um dia foi perdido. Com sabedoria do Senhor, aproveitando as oportunidades, resgatando esse tempo e glorificando a Deus através dos nossos dias, porque de fato os dias são maus. Os dias são maus e eles vão continuar assim até que Jesus volte. Mas a gente sabe que nós podemos resgatar o tempo. E nós podemos glorificar o Senhor com esse tempo. Amém? E nós só resgatamos o tempo quando somos intencionais na forma de viver nessa terra. Quando nós somos intencionais. E quando a gente fala a respeito de remir o tempo, aproveitar o tempo, a gente já pensa naquilo que é produtivo, não é verdade? Como que eu posso aproveitar? Então, como eu posso ser prática a ponto de aproveitar o meu tempo da melhor forma possível? E eu quero entrar um pouco nesse conceito de produtividade. Nós estamos falando sobre tempo, como organizar o seu tempo, qual a melhor forma da gente levar a nossa vida. Então, não tem como a gente não esbarrar naquilo que é ser alguém produtivo, não é verdade? O que é produtividade? Será que produtividade, aproveitar o tempo, é fazer muitas coisas? Se eu parasse para perguntar aqui, talvez todos vocês vão me dizer que a sua rotina é uma loucura. Que a sua semana é corrida pra caramba. Que você parece que está fazendo um malabarismo com um monte de função. Alguém se identifica? Só isso? Quem se identifica que a sua vida é uma correria? O brasileiro gosta de uma correria, né, gente? Quando eu tinha uns 16 anos, 17 anos, eu morei 6 meses no Canadá. Gente do céu, que sossego! É cultural, né? O brasileiro é noturno, o brasileiro gosta de fazer as coisas até tarde, trabalha, né, o dia inteiro, trabalha de madrugada. No Canadá, gente, o horário de trabalho acabava às 4. 4 horas. Eles iam trabalhar às 9, tá? 9, ó lá, revolta. É para você ficar com raiva mesmo. A gente acordava, tomava um café, e eles iam trabalhar tipo umas 9 da manhã. A escola também começa mais tarde, porque é muito frio, então se sair mais cedo você congela, né? Você vai um pouquinho mais tarde. E aí, 4 horas, todo mundo voltando para casa, a gente jantava 6 da tarde. Eu jantava, comida, arroz, etc. Eu jantava, dava 9 da noite, eu estava faminta, eu estava querendo comer tudo que eu visse pela frente. Tanto que foi a época que eu mais ganhei peso na vida, porque eu jantava 2 vezes, que eles comem muito cedo. E era um ritmo muito diferente. Eu creio que a gente precisa aprender um pouco com isso, né? O brasileiro é meio frenético. Eu não curto esse estilo de vida frenético. Alguém gosta? Tem gente que ama, né, a correria. Mas a verdade é que produtividade não é sinônimo de estar correndo o tempo inteiro.
E talvez você ache que seja. Não, hoje o dia rendeu porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu corri, eu me descabelei, quase fiquei louco e fiz tudo que eu precisava. Tá, mas será que você foi realmente produtivo? A palavra de Deus nos fala de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Será que a gente está fazendo tudo que a gente está tentando encaixar na nossa agenda, a gente deveria estar fazendo de verdade? Será que as responsabilidades que nós assumimos, Deus tinha elas para você nesse momento da sua vida? Será que se você passar um filtro de Jesus na sua rotina, tudo que você tem feito, você poderia tirar algumas coisas dali? Coisas que você tem priorizado? A verdade é que fique claro para você, produtividade não é sinônimo de fazer muito. Não é sinônimo de fazer muito. Sabe que às vezes a gente tenta também fazer e ter esse conceito de realizar muitas coisas para que no fim do dia você tenha uma sensação de conseguir. Estou plena, é como se fosse uma redenção através das obras. Eu fiz, então agora eu cumpri o meu propósito. Ou muitas vezes você faz muitas coisas porque o seu valor pessoal, de quem você é, está totalmente atrelado às suas funções. E se você não faz um bom trabalho, você então não tem valor. Se você não faz certa coisa, então você não tem valor diante das pessoas ou diante de você mesmo. É fácil a gente atrelar o nosso valor àquilo que nós fazemos. Mas eu quero te lembrar que muito mais importante do que aquilo que você pode fazer é quem você é diante do Senhor. E sabe de uma coisa? Que aqueles que reconhecem que Cristo Jesus nos redimiu, nos salvou e ressignificou toda a nossa vida, não fazem as coisas para provar nada. Não fazem as coisas por fazer. Mas tudo que fazem para a glória de Deus. Só tem esse entendimento quem reconhece que Cristo nos salvou, nos comprou. Que Cristo fez tudo o que precisava fazer por nós e nós não precisamos tentar buscar uma redenção de qualquer outra forma através do tempo que Deus nos deu. Mas nós glorificamos ao Senhor através do tempo que Deus nos deu. Amém? Faz sentido para vocês? Nós glorificamos ao Senhor. Então, produtividade é responder ao chamado de Deus para a sua vida com fidelidade. Seja fiel. Seja fiel àquilo que Deus te chamou para viver hoje. Seja fiel na sua agenda. Seja fiel servindo ao Senhor e glorificando ao Senhor em tudo que você fizer. Colocando Ele em primeiro lugar. Sabe que também a produtividade não tem nada a ver com ter mais tempo. Muita gente fala, nossa, eu precisava ter um dia com 40 horas, 50 horas. Não, porque se eu vou viver tanto tempo, então aí eu vou alcançar e eu vou fazer. Produtividade não tem nada a ver com o tanto de tempo que nós temos. Sabe o que me faz ter convicção disso? Olhar para a vida de algumas pessoas que viveram pouquíssimo tempo, mas que fizeram as suas vidas marcarem a história. E não marcar a história de, seja um marco, sei lá, faça algo relevante. Não estou falando disso. Diante do Senhor. O Gessé está estudando na escolinha aqui da igreja e a gente está lendo livros sobre missionários, né? Pessoas que gastaram suas vidas para o Senhor. E cada história forte. Ao mesmo tempo, eu estava essa semana ouvindo uns podcasts de heróis da fé para crianças. E eu ponho para os meus filhos vindo para a escola e voltando. E eu tô assim, eu fico mais ligada do que eles nas histórias. É muito legal. E quantas histórias essas pessoas, esses heróis da fé, esses homens e mulheres de Deus, viveram pouco. Eles não viveram até 90 anos, 80 anos. Não, eles morreram mais cedo, lá nos seus 50 ou até menos. Mas eles viveram no centro da vontade de Deus. O que eu quero te dizer com isso? Não é para você não desejar ter uma vida longa, mas é para que você seja intencional no tempo que Deus tem te dado.
Para que eu e você possamos olhar para a vida e não pensar, eu preciso produzir, eu preciso fazer, e eu vou ser engolida pela correria do dia a dia, pela correria que nós estamos acostumados. Não, não é isso que eu quero. Eu quero ser intencional. Eu vou olhar para a minha agenda e vou falar, ok, Espírito Santo, me ajude a organizar a minha semana. Espírito Santo, me ajude a focar naquilo que eu preciso focar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer um bom trabalho. Eu vou honrar o meu patrão. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser um cristão que vai exalar a presença de Jesus onde eu estiver. Eu vou estar na minha casa, eu também vou fazer isso de todo o meu coração. Eu vou ser, eu vou buscar andar em sabedoria como mãe, como esposa. Naquilo que você estiver vivendo, seja intencional. Na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Não tente ficar correndo e, na verdade, não está alcançando nada. Jesus viveu quantos anos? Produtividade não é sinônimo de ter muito tempo. Ser produtivo aos olhos do Senhor é ser fiel no tempo que Ele tem nos dado. Amém? O que eu e você temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Sabe que eu passei por uma crise nesse sentido quando o meu segundo filho nasceu. Quando o Theo nasceu, o Gessé tinha 3 aninhos. E eu lembro que eu comecei a ficar muito triste, muito triste. Eu estava em casa cuidando deles. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sou uma péssima mãe, que eu estou em casa com vocês, eu estou triste. E eu comecei a orar sobre isso e não entender o que estava acontecendo. E, na verdade, o que acontecia? Eu estava vendo, eu tive filho nova, né? E aí eu estava vendo a maioria das pessoas na fase na que eu estava, trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisas. E eu me vi presa em casa, com 2 crianças pequenas, descabelada, com sono, com olheira, acabada. E eu falei, Senhor, eu não estou feliz vivendo isso. Me senti mal, chorei. Mas foi um momento onde o Senhor ministrou muito o meu coração a respeito de produtividade, a respeito de estar realmente gastando a minha vida como eu deveria gastar. Eu não sei que fase você está vivendo. Eu não sei se você já pensou isso e já se comparou com outras fases de outras pessoas. Eu não sei como você tem olhado para a sua rotina, se você tem valorizado ela, se você tem honrado ao Senhor com ela. Mas eu posso te dizer com toda certeza do meu coração que hoje, ainda com a Sofia, com os 3 pequenos, eu tenho plena convicção de que eu estou vivendo uma fase que é eterna. Eu estou plantando sementes eternas no coração dos meus filhos. Eu estou dentro de casa cuidando deles, enquanto muitos estão lá fora, estudando, trabalhando. Glória a Deus por isso. Eu creio que meu dia vai chegar. Eu falo assim, eu tenho muita vontade, um desejo muito grande de fazer psicologia, né? Eu sou formada em nutrição e não tinha ideia, né, que eu não iria atuar na área. Na época, comecei a namorar o Pedro e comecei faculdade, né? Achei que eu ia exercer, ia ser nutricionista e tal, tinha planos. E aí as coisas foram mudando, né? E hoje eu amo psicologia, eu acho que eu ia, né, aproveitar muito, né, tudo que eu ia aprender ali no ministério. Eu falo para o Pedro, amor, eu quero muito fazer, posso fazer? Ele fala, daqui uns 5, 6 anos você faz. Bem animador, né? Daqui 5, 6 anos, sério? Meu Deus. Mas eu entendi que é o tempo que eu estou vivendo. Nós precisamos discernir as estações da nossa vida para que a gente glorifique a Deus de fato no tempo que nós estamos vivendo. Hoje o meu tempo é esse. Hoje o meu tempo é esse. É estar com os meus filhos pequenos em casa. O que você tem vivido? O que Deus está te chamando para viver nessa estação? Seja fiel nisso. Não tenta abraçar o mundo. Não tenta fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida. Hoje a gente quer produzir, quer fazer e quer ver o resultado. Para. Fala, Senhor, me ajuda a respirar. Me ajuda a organizar a minha vida. Seja fiel no tempo que o Senhor tem te dado. Não perca o hoje pensando no amanhã. Se hoje não está suficiente para você, você vai estar sempre negligenciando e nunca vai ser suficiente.
Glorifique ao Senhor com as suas 24 horas. Reconheça a presença do Senhor nas suas 24 horas, nas suas funções, no ordinário. A palavra de Deus diz em Colossenses 2, versículos 2 e 3, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu quero encerrar esse tópico sobre sabedoria, te incentivando a crescer no conhecimento de quem Cristo é. Porque quanto mais eu e você nos aprofundarmos em quem Jesus é, na riqueza que existe em Cristo Jesus, mais a nossa vida vai fazer sentido. Mais Jesus vai invadir o seu dia a dia e vai trazer uma perspectiva de eternidade para aquilo que você está vivendo hoje. Quanto mais nós crescermos em conhecimento de quem Cristo é, mais os nossos olhos espirituais vão se abrir e aquilo que parecia ser tão ordinário, tão natural, vai passar a ter peso eterno. Porque você está glorificando ao Senhor através do tempo que Ele te deu. Amém? Você e eu precisamos ter essa perspectiva no nosso coração. Deus nos deu 24 horas. Como nós vamos glorificar o Senhor através delas? E por fim, eu quero já chamar os músicos. Nós falamos sobre como não ser um tolo, o que é ser um tolo. Nós falamos a respeito de como crescer em sabedoria, e não humana, mas a sabedoria que vem do Senhor. Falamos um pouco sobre produtividade. E para a gente encerrar, Efésios 5, do 15 ao 18, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Sabe que uma coisa muito importante é nós entendermos que nós vivemos num tempo muito importante da história. Nós estamos exatamente entre a primeira e a segunda volta de Cristo. Entre a primeira e a segunda volta de Cristo. Enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos ter os nossos olhos na eternidade. Porque se os seus olhos não estiverem na eternidade, primeiro que a vida cristã não faz sentido. Eu não sei você, mas eu já tive um momento de crise na minha caminhada com o Senhor, onde os meus olhos não estavam na eternidade e eu passei a não ver sentido em nada do que eu estava fazendo, em nada do que eu estava vivendo. A vida cristã precisa olhar para a eternidade. A nossa maior esperança é a eternidade que estaremos com Jesus. Caso contrário, tudo aquilo que nós temos pregado, ministrado, de que vale? O Senhor nos resgatou para que a gente viva uma vida aqui com Ele. Mas não só isso, para que a gente gaste toda a eternidade com Ele. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, e pôs a eternidade no coração deles. O Senhor colocou esse desejo pela eternidade no meu e no seu coração. Não é à toa que qualquer ser humano busca entender mais sobre a vida, para onde a gente vai depois daqui. Na verdade, as religiões tentam responder isso, mas só em Cristo Jesus nós entendemos. Só em Cristo Jesus nós conseguimos olhar para a eternidade e ter uma bendita esperança. Uma bendita esperança. Em Jesus nós temos isso. E sabe, gente, sendo muito vulnerável com vocês, a maior reviravolta na minha caminhada com Jesus foi quando eu comecei a olhar para a eternidade de uma forma diferente. Eu arrisco a dizer para vocês que por muitos anos eu vivi ministério sem essa perspectiva eterna. Por muitos anos eu vivi ministério olhando para o agora.
olhando para as coisas dessa vida. Mas de repente o Senhor virou os meus olhos nesse momento de questionar: Senhor, é só sobre isso? A vida é isso? E eu comecei a clamar: Espírito Santo, me ajuda, porque eu não tô entendendo mais. Está faltando alguma coisa. E os meus olhos foram abertos para entender que eu preciso ansiar pela eternidade. Eu preciso amar a volta de Jesus. Eu preciso desejar a volta de Jesus. Ah, meus amigos, quando nós entendemos que Jesus está voltando, o nosso dia, ele muda completamente. Quando nós entendemos que Jesus em breve virá, nós não queremos mais nos perder nas distrações. E aqui a palavra fala, o versículo fala: não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. E eu quero fazer uma aplicação para nós aqui. Talvez o vinho não seja o seu e o meu problema hoje. Se for, nós temos aí o DJ, você pode procurar um ministério, tá bom? Talvez o vinho não seja aquilo que nos embriaga. Mas fato é que talvez nós estamos vivendo no tempo mais difícil de manter o foco. Num tempo de tantas distrações. No tempo de gastar nosso tempo com coisas fúteis. Com coisas que só nos fazem de fato perder o tempo à toa. Quantas horas, se eu parar para te perguntar e você olhar aí no seu celular, quantas horas você fica no bendito do Instagram? Você sabe que só isso, essa ferramenta, pode estar te distraindo e fazendo você perder o sentido de eternidade. Quantas distrações nós temos, e é por isso que eu falo, se você colocar a lente do Evangelho, os olhos de Jesus sobre o seu dia, sobre a sua rotina, o que você poderia tirar dali? O que você poderia ajustar ali? Eu não sei se você já teve a experiência de se distrair no trânsito e aí você erra o caminho. Quem já fez isso? Gente, eu sou mestre em fazer isso. Eu estou, às vezes, respondendo no WhatsApp que não deveria, né? Dirigindo. E aí, era para eu ir para um lugar, de repente eu estou indo para outro lugar. Só eu faço isso? Estou ficando louca? Ou não? Por favor, me mostrem que eu não estou louca. Eu faço isso, acho que toda semana, mais que uma vez. E eu erro o caminho. E eu creio que na nossa caminhada com o Senhor é mais ou menos assim que a gente passa a caminhar como um tolo nessa terra sem nem perceber. A gente deixa as distrações, a nossa cabeça vai longe e a gente perde o foco das coisas eternas e aí a gente começa a errar os caminhos, né? A gente começa a simplesmente, nossa, me distraí, fui para outro lugar. Nossa, me distraí, foquei em outra coisa. Nossa, e aí o tempo vai passando, e a gente vive uma vida de distrações. Eu creio que o Senhor quer resgatar no nosso meio o entendimento a respeito da eternidade, para que essas distrações dessa vida não mais nos atrapalhem. E é claro que de forma muito prática nós vamos precisar sempre refletir a respeito da nossa vida. Sempre fazer um ajuste aqui ou ali na nossa rotina. Eu preciso disso todas as semanas, todos os dias. Refletir sobre isso e ajustar algumas coisas. Mas algo que vai manter o nosso coração no lugar certo. Que vai nos ajudar a glorificar Jesus através da nossa vida, do nosso tempo. É não permitir que as distrações nos façam perder a perspectiva de eternidade. A eternidade precisa pulsar no seu coração. Você precisa descobrir que existe uma esperança que é bendita, que é maravilhosa, que é essencial para o cristão viver nessa terra. Se você não anseia pela volta de Jesus,
você precisa desesperadamente ir para o secreto e falar: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Isso quer dizer que talvez você está amando mais o mundo do que a Jesus. Se você não deseja que o Senhor venha logo e volte, talvez é porque você está desfrutando demais do que é terreno. As coisas precisam ter o peso correto na nossa vida. Jesus é mais importante. Nós precisamos amar a volta do Senhor. Não se deixem se embriagar com vinho ou com qualquer outra coisa que te faz perder o caminho, que te faz viver distraído. Mas deixem-se encher pelo Espírito. E quando o Espírito entra nos nossos corações, e o Espírito nos revela Cristo, e o Espírito nos revela a respeito da eternidade, as nossas vidas não permanecem as mesmas. O nosso dia não permanece o mesmo. A Bíblia diz, 2 Coríntios 4,18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno. Sabe por que nós temos dificuldade em fixar os nossos olhos na eternidade, no secreto? Porque nós estamos acostumados com as recompensas imediatas. Você quer fazer aquilo que te gera uma recompensa já. E você ir para o secreto. Você investir tempo na presença do Senhor. É um investimento, é uma semente eterna. É você gastar uma vida semeando para a eternidade. E a nossa cultura imediatista e acelerada nos arranca desse lugar. Mas o Espírito Santo quer despertar um povo que põe o pé no freio, que fala: Senhor, eu quero desfrutar da Tua presença nessa vida. Senhor, eu quero organizar a minha rotina, o meu tempo, Te priorizando. Eu garanto a você que se você colocar o seu tempo com Deus como o primeiro lugar no seu dia, as coisas vão fluir de uma forma completamente diferente. Você vai estar sensível a perceber a presença do Senhor ao seu redor, em tudo que você fizer. Os seus ouvidos vão estar sensíveis a sentir, a ouvir a voz do Espírito Santo te guiando nas suas decisões. Você vai estar sensível a sentir o Espírito Santo te falando: não perde tempo com isso não. Descansou, já está bom? Porque está tudo bem com o descanso? Relaxou um pouquinho? Agora vamos voltar, vamos focar. Se você e eu gastarmos os primeiros momentos do nosso dia buscando ao Senhor, eu garanto a você que você vai viver com um senso de eternidade brotando no seu coração. E isso vai crescer, 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 até que Jesus volte. Eu quero te convidar a ficar de pé. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou remindo o tempo, porque os dias são maus. Busquem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa orientação do apóstolo Paulo para a igreja naquele tempo, mas essa é uma orientação para nós hoje. A minha oração é que o Senhor invada o nosso coração nessa noite. A tal ponto
que você não consiga, não suporte viver os seus dias longe da presença do Senhor. Que você não suporte continuar vivendo da mesma forma. Que você não consiga viver sem a direção do Espírito Santo. Que você não suporte gastar as 24 horas que são colocadas nas suas mãos todos os dias sem honrar o Senhor. Se você de alguma forma sente que você precisa da ajuda do Espírito Santo, eu quero te convidar a levantar as suas mãos. Você pode ajoelhar, você pode ficar livre nesse momento, mas eu creio que o Espírito Santo quer derramar sobre nós. Quer derramar sobre nós sabedoria nessa noite, revelação. O Espírito Santo quer despertar o seu povo para viver de forma intencional nessa terra. Não desperdiçando tempo, mas glorificando ao Senhor Jesus através de tudo que fizemos. Peça ajuda do Espírito Santo nessa hora. Diga: Espírito Santo, eu preciso. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho.